Som. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos dar início a mais um culto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite e pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo venha ministrar no nosso coração. Estamos estudando sobre a prosperidade do Senhor sobre nós e cremos que hoje o Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Então eu abençoo, Pai, tudo que vai acontecer agora nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Senhor aqui essa noite. Diga ao Rei da Glória. Eu tenho fogo, diga. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Me deixa queimar,
queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mais uma vez, diga isso, diga isso. O aplauso do Senhor bem forte aí, amém, irmãos? Diga aleluias. Diga glória a Deus. O Senhor já está aqui, amém? Amém? Aleluias. As palmas. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. E é isso. Mesmo que meus pais me deixam, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. E ainda na figueira, não deu o seu fruto, mesmo que não haja erro nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro Cante isso ao Senhor. Ainda que a... Mais alto, diga. Mesmo que eu me
Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Diga: tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Diga a ele: eu sou da casa da morada
mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo, diga alguma coisa pra ele, diga alguma coisa. Entra no meu coração, Jesus. Entra no meu coração, hoje aqui, e faz habitação em mim. Diga alguma coisa pra ele. Faz habitação. Suba como incenso de aromas outras narinas, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Ei, meu coração está disponível ao Senhor Jesus. Ei, meu coração está disponível a Ti, Senhor. A Ti. Meu coração é Teu, Jesus. Ei. Preciso de Ei, cantando eu. Ei, preciso de um toque aqui. Ei, Jesus, filho de Davi, preciso de um toque aqui. Preciso de um toque aqui. Filho de Davi,
Oh, Espírito Santo, nós chamamos Jesus. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Jesus. Dá-me água viva pra beber. Sede outra vez eu nunca mais terei. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Dá-me água viva pra beber. Sede outra vez eu nunca mais terei. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Existe o rio. Existe o rio. Existe o rio. De águas vivas. Pra quem tem sede, esse rio é próprio Deus. Esse rio é o próprio Deixa esse rio fluir. Aleluia.
Queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua presença. E que nessa noite, o teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. E sairmos daqui hoje, abençoados, edificados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. Boa noite a todos. Amém? Ainda, eu estou meio no efeito ainda da conferência. Né? Foi top demais, né, Nara? Foi top. Né, Vânia? Foi top demais. Muita presença. E fazia muito tempo, né, que eu não sentia tanta presença assim, da maneira que foi, né? Isso é muito bom. E a próxima conferência será em junho, amém? No nosso aniversário de 5 anos e também na inauguração oficial da nossa igreja. Então vai ser muito bom. Quero ler uma palavra para a gente ofertar. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Gênesis 28, 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? É uma palavra poderosa, né, onde Jacó, ele tem um encontro com Deus. Ele estava numa situação muito difícil, irmãos. Não sei se você conhece esse contexto aqui. Jacó, ele acabou mentindo para o pai, mentiu para a mãe, mentiu para o irmão. Isso gerou uma grande confusão dentro da casa dele, a ponto do irmão dele querer matá-lo, né? E a mãe percebeu isso e chegou nele e falou: filho, teu irmão quer te matar, eu acho melhor você ir embora de casa, para você viver. E foi o que ele fez. Ele saiu de casa, só com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem comida, sem nada. Amém? Nada, nada, nada. E ele então caminha lá pelo deserto e ele sente sono, falou: bom, vou dormir aqui. E ele faz uma oração, né, porque a situação que ele estava ali, ele sabia que tinha um tio que morava não sei aonde. Então, ele nunca viu o tio, não sabia o endereço correto, só sabia que era numa cidade e distante dali. E ele se encontra agora nessa situação, né, sem roupa, só com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem comida, sem sua família, e ainda por cima falando mal dele, né? Que a notícia espalha, cidade pequena. Você viu o filho lá? Vazou, ó. E foi embora e tal. E ele faz essa oração, né? Senhor, se o Senhor me trouxer de volta com a minha situação totalmente diferente, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, o Senhor vai ser o meu Deus. Assim, ele sabia que existia Deus, sabia que os pais dele eram envolvidos com Deus, mas ele conhecia Deus só de ouvir falar. Amém? Conhece pessoas assim? Sabe quem é Deus, tal, mas parece tão distante assim. E de repente ele se encontra numa situação ali que só Deus pode mudar a vida dele. E a segunda coisa que ele fala é o seguinte: se o Senhor mudar a minha situação, quando eu voltar para cá, eu vou ser dizimista.
Amém? Na nossa linguagem ele falou isso. Eu vou ser dizimista fiel ao Senhor. E ele fez então ali uma aliança com Deus, né? E passam-se mais de 20 anos. Esse homem volta, empresário, está me ouvindo? Com muitos bois, muitos animais, com funcionários que trabalhavam para ele, casado, amém? Rico, muito rico e poderoso, a Bíblia diz. Agora, por que que isso foi possível, né? Primeiro que ele chamou Deus para a vida dele. Quando nós andamos sem Deus, irmãos, dá tudo errado, né? E mesmo dando certo, dá errado. Porque tem coisas, né, que as pessoas que não têm Deus conquistam. Conquistam muito dinheiro, conquista casa, carro, tudo, mas tudo aquilo ali, no final, sempre dá um probleminha lá. E grave até. Mas quando nós andamos com Deus, quando tudo parece dar errado, é aí que dá certo, né? Inverte o trem. E foi o caso de Jacó, né? E mudou até o nome dele, né? Jacó significa também enganador. Ele era conhecido como um cara que só fazia coisa errada, que enganava todo mundo, mentia, manipulava. Essa era a fama de Jacó. Mas quando ele teve o encontro com Deus, mudou até o nome do cara, mano. Ele não era mais conhecido como um enganador, um mentiroso, o cara que não quer nada com nada, mas se transformou num pai de muitas nações. E de Jacó, ele passa a se chamar agora Israel. E de Israel vem as 12 tribos, amém? E das 12 tribos vem a nação escolhida por Deus, né? Pensa, de um cara falido, jurado de morte, vem a nação que Deus escolhe. Olha que doideira, né? Isso mostra como Deus, ele é poderoso. E eu não sei como é que está a sua vida hoje aqui, apesar que alguns eu conheço, né? Mas a maioria conheço, alguns não. Mas eu só te falo uma coisa: se hoje você fizer uma aliança com Deus, verdadeiramente, dele ser o seu Deus, o único, e você for fiel nessa aliança em relação ao dízimo, Deus vai mudar a tua história. E toda vez que eu vejo essa passagem bíblica, eu leio, eu lembro de mim, né? Porque eu cheguei na igreja assim, com zoadão, cheio de maconha na cabeça, doidão, não tinha onde cair morto, um Fusca que só Jesus na causa, aquele Fusca lá, Fusca ungido, Gesiel, que eu tinha, que ele vazava óleo, aí por onde eu passava assim, ele ungia todas as ruas, que eu falei: Senhor, esse óleo que sai dele agora vai ficar consagrado, e onde eu for vou ungir as ruas de São Paulo. Eu fechava o vidro, oi, bebia, fumava, o carro também, eu enchia a cara de pinga, né? Exatamente. E para fechar a porta eu tinha que ser muito rápido, senão ela caía, né? Eu colocava a chave de fenda assim no vidro, né, para o vidro não descer. Tinha que ser muito rápido. Pôr a chave de fenda e já bater. E tinha que bater uma vez só. Se bater duas, já era. E foi assim que eu cheguei na presença de Deus. Todo zoadão, malucão. E naquela noite eu entendi que eu precisava de Deus e Deus mudou minha vida. Amém? Hoje eu tenho 5 aviões, 30 chácaras, né? Acabando aqui, eu vou lá para a Itália, tomar um café lá com os italianos. Já tem entendeu, Gesiel? Já tem um avião esperando em Goiânia, já para eu ir para a Itália. Amanhã eu volto. Deus mudou a vida. A Júlia, que está me assistindo lá em Londres, amanhã estou aí tomar um café com você em Londres. Né? Tem gente de Londres assistindo aqui a palavra de hoje. Mas brincadeira à parte, querido, Deus pode mudar a sua vida. Amém? E Deus, né, e pode vir alguma coisa boa do Ceará? Aqui. Cearense que deu certo.
por causa da presença de Deus. E hoje Deus quer mudar a sorte de muitos aqui, o seu futuro. Amém? Separa a sua oferta, seu dízimo. Traga aqui no altar, que eu quero te abençoar. Eu tenho Deus que não vai deixar Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoamos as ofertas, os dízimos e colocamos na Tua presença. E queremos viver, Pai, o que Jacó viveu, a prosperidade, a bênção. Ele se tornou de um cara muito complicado, uma pessoa séria, uma pessoa responsável, uma pessoa temente ao Senhor e próspero, um homem de família. E nós queremos viver essa realidade também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Tem aviso aí, né? Deixa eu dar os avisos já, por favor. A nossa inauguração, né, e o aniversário da igreja. Então, dia 26 de junho, com toda a liderança, é uma sexta-feira. E sábado e domingo com toda a igreja. Amém? O apóstolo Géser vai estar presente. O apóstolo Jackson, do Rio de Janeiro, me ligou hoje, falou que vai vir também. Né? O apóstolo Elias também está se esforçando para vir. Né? O profeta Josiel também. Então assim, irmãos, vai ser algo muito forte. Amém? O que mais? Se você quer fazer parte do Ministério de Dança, amém? Procura a Giovana, amém? Alguém quer fazer parte da dança aqui? Fabiano, Renato? Renato levantou a mão. Eu vi que você tentou, não ficou muito legal mesmo, não. É chato falar isso, mas na dança, você dançou. No teste, dançou, Ademir. Pensa que sendo horrível. Ele dançando. Não, bom, a funerária está do lado aqui, ó. É só arrastar até ali, joga lá no pátio lá e tá tudo certo. Ensaio das crianças para o Dia das Mães, nesse sábado, dia 2, às 10 da manhã. Amém? Oi? Oi? Amém, Rony. Seja bem-vindo, viu? Você que eu falei agora há pouco? Amém. É que me deram o telefone dele, a Fátima, né? Deu o telefone dele. Aí convidei ele para vir e veio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ele precisa muito do Senhor, queridos. Então, os jovens aí, né? Amém. Vamos trocar uma ideia depois do culto aí. Amém.
Você pensou que ia morrer? Entendi. Vem aqui na frente. Quero orar por você agora. Os jovens venham aqui também, vamos orar por ele. Ele chama Rony, né, Rony? Deus vai te curar hoje, eu creio. Amém, Rony? E vai começar uma nova história na sua vida. Eu achei que eu ia acontecer alguma coisa comigo, mas a Fátima me ajudou, pegou meu contato, me falou que ia me fazer uma visita em casa. Eu, igual ela aqui, eu também já conheço ela, o Renato, a mulher do Renato. Eles são umas grandes pessoas. Mais ou menos. Mas só que, assim, eu não sei se posso contar mais um pouco, se vocês não vão se incomodar, mas eu vou contar. Quando eu comecei a ter isso, eu fiquei muito chateado, com meu coração magoado com minha mãe. Isso foi por causa de uma briga, eu comecei a ter isso, mas eu vou falar uma coisa, eu sei que vocês não vão gostar, mas eu vou falar. Isso que eu tenho dentro do meu sentimento, e eu sinto no coração e no meu cérebro que eles falam que isso é uma doença chamada epilepsia, mas isso para mim no meu coração nunca foi. Amém. Porque sempre quando foi por causa de uma briga da minha mãe que eu participei dessa briga, uma vez meu pai nunca foi um cara de ligar para os filhos, falou que não está nem com um filho dele, mas uma vez ele me levou numa senhora de fazer essas coisas de oração, de reza, essas coisas, e falou para mim que isso no meu corpo é macumba. E eu nunca, isso na minha vida, nunca tirei isso da minha cabeça que isso é isso, porque já tenho 10 anos tomando remédio taxa preta e nunca consegui ter um sentimento, um coração assim aliviado, um meu cérebro aliviado. Porque todas as noites, igual eu estava dormindo sozinho, aí que eu estou morando sozinho agora, mas só que minha mãe voltou de novo para minha casa. Eu sentia todas as manhãs um sentimento de lembrança, como se eu estivesse nascendo na vida de novo e como procurando aonde minha mãe está e o que minha mãe está fazendo. Eu acordava assim com um sentimento muito bobo, um pensamento muito estranho. Todos os dias eu estava acordando. Mas quando eu estou em casa, às vezes sozinho, que eu estou muito triste, chateado pelas bobagens que fiz por machucar o sentimento da minha mãe, eu oro, eu escuto um louvor, choro tanto pedindo a Deus uma salvação, porque a coisa que eu mais tive de vontade na minha vida foi de trabalhar. Uma coisa, quando eu aprendi a trabalhar, aprendi a capinar um quintal, ganhava R$15, passava o dia comendo geladinho. Mas hoje cheguei aqui no Goiás, aprendi muitas coisas, mas só que como eu estava muito com o meu sentimento machucado, eu fazia muita besteira, usava droga, bebia cachaça, por causa que estava muito chateado. Mas hoje, vim aqui hoje que eu quero participar na casa de Deus e quero... E eu sei que às vezes ainda vou... Porque eu tenho um sentimento às vezes que eu penso bobagem, essas coisas, mas vou ficar participando aqui com vocês quando tiver o culto. Glória a Deus. Vamos orar por você. E quero agradecer a vocês por estar me recebendo aqui, né? Dentro da igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigado, tá? Desculpa qualquer coisa. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. E vamos orar também.
A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus já levou na cruz. Amém? Todas essas palavras de maldição sobre a tua vida. Pai, nós oramos pelo Rony, ungimos ele agora, porque a unção com óleo, Senhor, ela quebra todo jugo e desfaz toda a obra do diabo. Por isso, toda macumbaria, toda feitiçaria que foi feita contra ele, nós repreendemos agora. Satanás, você não tem poder na vida desse jovem, porque hoje o Senhor está resgatando a sua alma, a sua vida, em nome de Jesus. Por isso nós te repreendemos, sai da vida dele, porque a partir de hoje é o Espírito Santo que vai conduzir, que vai prosperar, que vai curar, libertar totalmente a vida do Rony agora. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode sentar lá, Rony. Presta atenção agora na palavra, tá bom? Deus é maravilhoso. Amém? Vamos lá então. E estamos encerrando hoje, né, esse tema de restituição. Vimos sobre os gafanhotos, todo aquele ataque. E semana que vem nós vamos começar uma campanha de libertação muito forte. Alô? É campanha de libertação mesmo. Bom, foi o que eu senti, até compartilhei com a apóstola Débora ali. Eu cheguei e fui para o canto orar e falei, Senhor, nós vamos falar sobre o quê? No mês de maio. E Deus falou, libertação. Então, se preparem porque vai ser forte. Mas vamos lá. Quando Deus, restituição, né? É quando Deus não apenas devolve o que foi perdido, mas nos faz voltar mais fortes. Joel 2, 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, né? Pelo gafanhoto e tal. Então, a restituição, ela não é somente trazer de volta aquilo que roubaram, né? Na semana passada nós aprendemos que o diabo, ele não rouba só o que é material, né? Um carro, uma casa, mas ele rouba também a nossa paz, a nossa dignidade, a nossa moral, né? Dependendo do que acontece, né? Ele destrói toda a nossa vida. E ficamos, então, impotentes com toda aquela situação de roubo, né? E tem situações que nós não temos controle. Sai totalmente do nosso controle. E essa sensação de impotência, ela é terrível, né? Porque você fala, mano... Aí vem, né, os pensamentos de morte, de suicídio, né? Tudo isso aí vem quando somos atingidos por essa sensação de impotência. Por isso que Deus, hoje, Ele quer fazer com que volte tudo aquilo que foi roubado, mas Ele quer também que você saia dessa situação mais forte do que você era antes. Porque esse é um dos propósitos dele, né? Então, a realidade... Pode passar. Então, o gafanhoto não representa apenas uma perda pontual. Ele representa processos que consumiram nosso tempo, nossa energia, a nossa paz e a nossa identidade. Amém? Então, como que ele rouba? Como que o diabo rouba o nosso tempo? Uma amizade que não era para ser uma amizade, por exemplo. Você começa a andar com uma pessoa, é amigo de alguém e tal, e essa pessoa te trai, bagunça com a tua vida. Então, aquele tempo ali foi roubado. Amém? Um projeto que você entende que é de Deus, não, eu vou fazer um projeto para a minha vida ali, e na verdade o diabo te enganou e você ficou perdendo tempo. Um namoro errado, um noivado errado, um casamento errado, tudo aquilo é roubo de tempo. Está me ouvindo? Tudo que nós fazemos fora da vontade de Deus vai dar errado e aquilo vai ser um roubo do nosso tempo. Por isso que Joel diz que Deus ele vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, pelo diabo e seus demônios. Quando eu me converti, cheguei na igreja e tal, né? Falei pro pastor, a partir de hoje eu vou começar a frequentar a igreja e tal. E aí eu falei, pastor, e todo esse tempo aí que eu fiquei enfiado na maconha,
um trem errado aí. Ele falou: querido, se você ficar firme na igreja e com o Senhor, Ele vai devolver tudo isso aí. Esse tempo que você foi roubado, Deus Ele vai restituir rapidão para você. Né? E realmente, o diabo tinha roubado, né? Que é uma das coisas aqui, a minha paz, em relação a casar, né? Porque todos os relacionamentos que eu tive, foi só roubaram o meu tempo, só. E fora as mágoas, as cicatrizes, né? Tudo aquilo que roubou a minha paz, a energia que você gasta, né? Em tudo isso que eu falei também, além do tempo roubado, a energia que você gasta em nada, que não produz nada, que não constrói nada. E é muito complicado tudo isso. E isso também acaba roubando a nossa identidade, porque nós nem sabemos mais quem nós somos. Né? Então, quando eu cheguei na igreja, eu não sabia quem eu era. Eu não tinha perspectiva nenhuma, não tinha objetivo de vida, porque tudo tinha dado errado. Então, na minha cabeça, funcionava assim: eu nasci para dar errado. O meu destino é dar tudo errado mesmo, porque nada fluiu. Mas quando você conhece a Deus e vai conhecendo a palavra, você vai entendendo que isso é uma grande mentira. Amém? E quando Deus vai trazendo de volta, né, a nossa identidade, e quando você descobre também a identidade de Deus, quem é Deus e quem é você, e o que você representa para Deus e o que Deus representa para você, muda toda a sua história, tudo. Vira uma chave dentro de nós. Porque muitos acham que a vida dele é viver na miséria. Muitos acham que a vida dele é viver no álcool, nas drogas, porque as circunstâncias, né, levaram para isso. E, infelizmente, para muitos é isso mesmo, a circunstância, a família que ela nasceu. Né, quando alguns só nascem, né, mas não tem família, porque o pai abandona, a mãe abandona, ou o pai morre, a mãe morre. E a pessoa, então, ela fica órfã ali. E a orfandade, ela é terrível. Quando a orfandade visita alguém, não é fácil, irmãos. Eu falo por acompanhar, né? Eu acompanhei muitos órfãos. E eu vejo o estrago que isso causa na alma das pessoas. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele vai restaurando isso. Então, aquele que usava droga não usa mais. Aquele que enchia a cara de pinga não enche mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Ou seja, a nossa vida vai sendo transformada de dentro para fora. E aquilo que a gente achava impossível, Deus vai fazendo com que aquilo se torne possível. E foi muito rápido comigo. Porque 1 ano depois eu já estava ficando noivo para casar. Foi tudo muito rápido que Deus fez. Depois eu já estava sendo ungido pastor. Pensa, que 3 anos intenso na minha vida. Deus restituiu tudo muito rápido. E eu associo isso à minha busca pessoal. Porque eu quis Deus na minha vida, eu quis a igreja, eu quis um pastor, eu quis estar em todos os cultos, eu quis participar de tudo que a igreja proporcionava. Eu me virei rato de igreja, porque eu sabia que ali era a minha única saída, era a única chance que eu tinha de não morrer, de overdose, ou pela polícia, ou pelos traficantes, ou sei lá pelo quê, ou de AIDS, pelo estilo de vida que eu tinha. Eu falei, mano, aqui é o lugar onde eu vou viver agora. Eu vou viver aqui e vou viver isso na minha vida. Quero agora namorar uma moça, definitivamente. A primeira que eu for namorar é para casar. Quero me envolver na igreja. Quero ser líder, quero crescer como crente. Quero crescer dentro da igreja. Parar de ficar só enrolando a Deus, né, como muitos fazem. E alguns só vêm para a igreja porque está
É um momento difícil da vida dela, quando tudo ficar bem, vai embora, nem agradece, nem à igreja, nem a Deus, nem ao pastor. Ou seja, só quis usar a igreja para benefício próprio. Eu falei, eu não vou fazer isso, porque Deus não merece isso. Ele morreu por mim. Então eu associo essa rapidez na minha vida à entrega que eu tive também. E a renúncia também. Renunciei aos amigos, renunciei às drogas, à prostituição, eu fui renunciando. E quanto mais eu renunciava e quanto mais eu me entregava, mais a restituição foi se tornando forte na minha vida. Então, quando fala de restituição, isso para mim é maravilhoso, que eu vivi isso intensamente. E o Senhor pode restituir tudo que o diabo te roubou. E vai depender da sua entrega, da sua sinceridade diante de Deus. Se você for um crente meia boca, um crente fingido, falso na presença de Deus, não vai rolar nada. Nada, nada, nada. Mas se você for sincero com Deus e se entregar de verdade mesmo, irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Bom, a restituição divina não é voltar ao passado. Por quê? Quando nós não entendemos o que Deus pode fazer, nós só queremos uma coisa, que é isso aqui. Apenas voltar a ter o que tinha antes. Amém? Não, eu preciso ter o que eu tinha antes, tal. E a pessoa fica limitada nisso. Ou um alívio imediato daquela dor. Não, Deus precisa fazer com que a minha esposa volte para a minha casa. Porque se a minha esposa voltar, está tudo bem. Não, eu preciso que o meu marido volte, eu preciso que meus filhos voltem, eu preciso que Deus traga a minha empresa de volta, eu preciso que Deus traga a minha saúde de volta. Mas a pessoa põe o foco nisso. Isso é super errado. Porque Deus quer fazer além disso. E qual o risco, né? O antes, muitas vezes, tinha orgulho, distração ou imaturidade. Devolver as coisas sem curar o coração leva à mesma perda. Ou seja, amado, eu estou cansado de ver isso. O marido vem, pastor, a minha esposa foi embora de casa e tal. Vamos orar agora? É sério, pastor, agora é sério. Não vou perder um culto, eu vou para o monte, vou fazer a campanha, vou pôr o copo de água em cima da televisão, eu vou pôr a caixa d'água em cima da televisão, vou mergulhar dentro dela, você vai ungir lá e tal. Amado, e o cara vem em todos os cultos, participa de todas as campanhas. O que Deus faz? Restitui a esposa dele. Sabe o que ele faz? Não faz. Não vem mais para o culto. E se a esposa saiu, porque ele tem culpa também. E o período de busca não serviu para ele ser curado, serviu apenas para ele ter a bênção de volta. Amém? Presta atenção no que eu estou ensinando. Porque assim, isso que eu estou te falando é um caso real. Aí esse homem, ele deveria pensar assim, peraí, Deus me restituiu a minha esposa. Então eu preciso agora continuar com Deus, para que eu não cometa os mesmos erros, para que ela não vá embora de novo. Mas ele não pensa assim, pensa só no momento ali. Não, voltou, glória a Deus, fica bonzinho durante alguns meses, depois começa a repetir os mesmos erros. Está me ouvindo? Esse é o grande risco de nós queremos apenas que Deus traga algo de volta, sem pensar o seguinte, por que foi embora? Por que o diabo roubou? Que porta eu abri? Então eu preciso restaurar essa porta. Eu preciso entender o que levou minha mulher embora, o meu marido embora, a minha saúde embora, a minha paz, por que levou? E nós já vimos tudo isso nessas quartas-feiras aí. Amém? Isso é o que nós queremos. Agora, o que Deus faz? Né? Nós queremos sobreviver.
Deus quer nos amadurecer. Então qual é o propósito de Deus? Formar uma estrutura espiritual que não existia antes. Ou seja, quando Deus traz a restituição, a ideia de Deus é que você fique melhor do que você era antes. Para quê? Para não perder de novo. Amém? E qual o foco de Deus? O nosso foco é o alívio imediato. O foco de Deus é a transformação através da sabedoria. O que fala o livro de Tiago 1:2? Que Deus dá sabedoria para quem pede e dá de graça. Sabedoria também é, meu irmão, aprender com o erro. Está me ouvindo? Então, passamos por situações, qual é a ideia de Deus? Que a gente amadureça com os erros. E a sabedoria, né, ela vem agora te fortalecer. Espera aí, se eu fizer isso aqui, eu vou perder de novo, então não vou fazer. É nesse nível que Deus quer que a gente chegue. E o resultado? Voltar curado, sábio e mais dependente de Deus. Uma versão sua muito mais alinhada agora com o propósito de Deus. Amado, se Deus é poderoso como é, para trazer de volta, Ele é poderoso para multiplicar isso. Deus não quer só trazer a sua esposa ou o seu marido de volta. Deus quer fazer com que o seu casamento prospere mais ainda. A restituição, para muitos, é o fim, conseguir. Para Deus, é o começo de uma grande virada, de uma grande transformação. É o começo de algo que vocês nunca imaginariam viver. Mas isso depende do foco. Por que eu estou buscando a Deus? Por que eu estou vindo para a igreja? Alô? Bom, qual o primeiro passo então? O retorno do coração. A promessa de restituição vem depois do chamado ao retorno. A maior restituição não é a lavoura voltar a dar frutos, é o coração voltar para Deus. Não adianta ter campo cheio e coração vazio. Não adianta ter uma mesa farta e uma alma vazia, distante. A restituição começa quando o coração retorna ao lugar de onde nunca deveria ter saído, ou seja, da presença de Deus. Então, a minha luta agora não é mais para trazer nada de volta. A minha luta agora é para que eu e tudo que foi restituído permaneça na minha vida. Queridos, para Deus te dar uma bênção, isso é muito rápido. Essa é a parte mais fácil. Sabe qual é a parte difícil? Fazer com que a bênção permaneça na nossa vida. Essa é a parte mais difícil, porque depende de nós. A parte de Deus Ele faz. Agora, quando chega na nossa vez, né, de fazer a nossa parte, aí bagunça tudo. E é por isso que muitos fazem do testemunho um testemunho. Pastor, casei. Aí passa uma semana, pelo amor de Deus, eu quero separar dessa louca aqui. Uma semana. Isso eu estou falando que já aconteceu, já. E tantas outras bênçãos que chegam para nós, que viram uma maldição. Por quê? Porque o nosso foco estava só naquela conquista. Não estava no depois da conquista, que é permanecer em Deus. Deus não desperdiça processos. Como a dor se transforma em força espiritual. Em Romanos capítulo 5, fala que a tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência e a experiência gera esperança. Isso é o que está escrito lá em Romanos 5. Então, quando a tribulação chega na minha vida, eu já sei, algo aí vai fazer com que eu cresça. Algo aí
vai fazer com que eu amadureça. Então, quando a tribulação chega na sua vida, o que é tribulação? Pode falar. O que é tribulação? Tropeço. O que mais? 10 de cada vez, senão eu não entendo. O que é tribulação, querido? Hã? Problema. O que mais? Guerra. O que mais? Hã? Dificuldade. O que mais? Tudo de ruim, pronto. Já, o Fabiano já resumiu tudo. Tudo de ruim. É isso aí. É legal passar por isso? Não. E por que passamos? Por que Deus permite, então, se não é legal? E Ele sabe também que não é legal. Mas Ele fala o seguinte, ó, se alegre quando a tribulação chegar. E sabe o que muitos fazem? Murmura, sai da igreja, fica bravo com Deus. Faz tudo errado, mano. Queridos, é assim, ó, nós crentes temos que entender o seguinte, somos movidos também por tribulação. Se Deus fala para se alegrar com a tribulação, é porque até na tribulação Ele está no controle. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, peraí, se eu amo a Deus e a tribulação chega, Deus vai transformar a tribulação em esperança. Como que eu me comporto na tribulação? Com perseverança. O que é perseverança? Eu não desisti. Está me ouvindo? Agora, o fato de eu não desistir não significa que eu não vou sentir dor, angústia, medo, pânico. Tudo isso eu vou sentir. Mas apesar de sentir medo, angústia, pânico, raiva, ira, mágoa, apesar de todo esse monte de sentimento, eu tenho que confiar que Deus vai mudar aquilo ali. A restituição vem quando eu consigo administrar também as tribulações. Mesmo chorando, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu não acredito, mas eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Isso não dura para sempre, não. É vir arrastado para a igreja. É pedir ajuda, eu estou fraco, eu estou fraca. Me leva para a igreja, por favor. É perseverar. Em quem? Se ninguém nessa terra pode nos ajudar, ou se a nossa tribulação é resultado das pessoas dessa terra, amado, nós temos um Deus lá no céu. É nele que eu persevero. Não é em pessoas, não é em situação, é nele, é nele. Porque a palavra de Deus diz, Jesus ensinou o seguinte, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Agora, todas as vezes que eu passo por tribulação e eu persevero, eu me torno uma pessoa experiente, madura na fé. Aí eu fico olhando algumas pessoas, porque, amado, eu fico observando o comportamento dos meus filhos espirituais. Aí eu fico vendo, né, quando a tribulação chega, como se comporta. Eu fico triste com alguns. Falo, mano, mas não é isso que tem que ser feito. Não vai gerar nada. Essa revolta toda, essa indiferença não gera nada. O que vai gerar é a minha perseverança. Eu tenho que perseverar, eu tenho que pedir oração. Alguém jejua por mim aí, pelo amor de Deus. Alguém me leva para um monte aí, alguém me dá uns tapas na orelha, porque eu não posso desistir. Aí fica com mimimi, irmão, já fica todo dodói, todo assim, melindroso, e fala, gente, que loucura é essa? E
E quando eu me torno uma pessoa experiente, eu me torno uma pessoa também com esperança. Porque a experiência me diz que tudo vai dar certo. A experiência me diz que o Senhor vai me justificar. Agora, não tem como você ser uma pessoa esperançosa se não passar por tribulação. Não tem como você ser uma pessoa experiente se não passar por tribulação. Não tem como você ser uma pessoa perseverante se não passar por tribulação. Senão você vai perseverar no quê? A perseverança, ela só é útil na tribulação. A perseverança não é útil para mais nada. A perseverança não cabe num tempo de prosperidade. A perseverança não cabe num tempo de alegria. A perseverança, ela não cabe num tempo de fartura, de que tudo está dando certo. Ela não cabe. Ela cabe aonde? Na batalha, na guerra, na luta, na dificuldade, sabe? Nas pancadas que a gente toma. É aí que ela entra e ela funciona muito bem. Está me ouvindo? Então saia daqui hoje perseverante. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai fazer um milagre, sim. Vamos lá. O justo cai, mas não permanece caído. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Está me ouvindo? A restituição também vem quando eu entendo que eu sou fraco. Tem fraquezas na minha vida. E eu tenho que perseverar quando eu caio. Eu não sou o pecado que eu cometo. Eu não sou o erro. Eu não sou a queda. Eu sou filho de Deus. E se eu cair, Ele vai me levantar, Ele vai me perdoar, Ele vai me curar, Ele vai me restaurar, Ele vai me fortalecer. Mesmo que eu caia 7 vezes, Ele me levanta 7 vezes. E por que eu quis colocar isso aqui? Porque é quando chega aqui, amado, que muitos desistem. Não persevera, nem nele. Porque até agora eu falei em perseverar nas batalhas que vêm por aí. Mas você tem que aprender a perseverar na sua própria vida. Aí está vendo, ó? Já tomei uma pinga ali. Ah, então não sirvo mais para nada mesmo. Ó, está vendo, ó? Já menti de novo, já roubei de novo, já fiz coisa errada de novo. Esse trem não existe. Não, mano. Persevera na tua vida. Deus vai te libertar sim. É um processo de Deus. Tem coisas que, sabe, Deus vai tirar da tua vida. Espera o momento certo. Você não é o pecado. Se você cair, se levanta. Deus vai te perdoar, Deus vai te perdoar. Agora, para que isso aconteça, você tem que perseverar em você mesmo. A Bíblia não diz que o justo nunca chora, nunca perde ou nunca passa por escassez. Não está escrito isso. A Bíblia diz que o justo se levanta. Há uma graça que o sustenta e uma aliança que faz cobertura sobre a tua vida. O gafanhoto até pode ter marcado uma estação da sua vida, mas ele não tem autoridade para escrever o final da sua história, não. Eu lembro uma situação que eu voltei do culto. Eu cheguei todo feliz em casa. Eu falei, eu dei o dízimo lá. Ixi, meu irmão, por que fui falar isso? E virou um fuzuê lá, e aquele trem todo. Aí eu fiquei muito irritado, bravo. Eu falei, não acredito que vocês estão falando isso aqui para mim. Eu gastava muito mais com prostituta, com pinga, com droga. Nem se compara o que eu gastava com o que eu estou dando para Deus. Então é o seguinte, a partir de hoje, não vou mais para a igreja e vou voltar a usar tudo de ruim de novo. Está me ouvindo? Uai. E sabe o que eu acho interessante, amado? Tem pai e mãe que ora para os seus filhos virem para a igreja. Aí eles vêm. Se abandonou tudo, tal, que é de ruim, ia morrer. Agora está vivo aqui dentro. Aí o filho e a filha começam a se envolver na obra.
Aí os pais começam, tô da igreja agora, não sai mais da igreja. Tá bom, criatura, você quer que fique aonde então? Não está feliz que o seu filho está se envolvendo, a sua filha? Solta para o mundo. Eu entendo que tem que administrar o tempo, mas não é disso que eu estou falando, não. E pais sem sabedoria nenhuma, não sabe aproveitar um momento, porque até isso também não dura para sempre. Até esse gás que o seu filho tem, que a sua filha tem, também não dura para sempre. Aproveita enquanto tem. Porque daqui a pouco chega namoro. Daqui a pouco chega, ela vai ter que trabalhar, vai ter que estar numa faculdade, não vai ter mais tempo. E sabe o que vai sustentar os seus filhos? É o tempo que eles estão aqui por enquanto. Se enchendo, se enchendo, se enchendo. Há um depósito de Deus sendo feito dentro dos nossos filhos. Que vai ser útil lá na frente. Que não vai ter tempo de vir para a igreja. Por causa de faculdade, de trabalho, de tantas obrigações que um adulto tem. Ou você que é adulto aqui não tem obrigação nenhuma? Está me ouvindo? Aí, irmão, eu fiquei muito irado e eu saí. Sabe onde eu fui? Na casa de um amigo meu. Onde muita cocaína, muita bebida. Eu entrei lá. Eu cheguei do culto, era 11 e pouco. Virou essa confusão até meia-noite. Aí eu fui até lá. O pessoal até se assustou. Ué, Berg, você está fazendo o que aqui? Não, mano, eu estou de boa aí, dá uma cerveja aí. Aí comecei a tomar cerveja. E a cocaína já na mesa. E na hora o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele falou assim, ó, agora não é seu amigo que está perguntando. Agora sou eu que estou perguntando, o que você está fazendo aqui? E eu comecei a chorar. Porque eu estava irado. E eu tinha tomado já meu copo. Prontinho já para usar maconha e cocaína. E já me prostituí, que já tinha umas gatinhas olhando para mim. Tudo doida já de maconha. E eu sabia que se eu ficasse ali, meu irmão, eu não estaria aqui hoje. Aquela noite foi decisiva para mim. Decisiva. Está me ouvindo? Eu saí correndo de lá. Eu não tinha nem como, estava todo mundo já travado. Eu falei o nome do rapaz, falei, mano, abre o portão lá para mim. Ele, doidão. Falei, não, esquece. Eu pulei o muro. Eu saí correndo, escalei, pulei. Voltei para casa, com aquela vontade de me prostituir, com aquela vontade de cheirar cocaína, e aquele gosto da bebida me provocando ali. Eu saí do ambiente, mas o ambiente estava dentro de mim. Eu abri portas. Não consegui dormir. E no sábado eu tinha que estar na igreja, porque eu fazia parte da liderança dos jovens. Eu não era o líder dos jovens, mas eu fazia parte da equipe. E tinha reunião lá no sábado à tarde. E quando eu cheguei na igreja, Valquírio, o pastor bateu o olho, ele já me chamou. Ele falou, o que foi, Berg? Aí sentei com ele, comecei a chorar, falei, pastor, eu acho que Deus não me quer mais aqui. Eu acho que não tem mais solução para a minha vida, não. Por quê? Contei tudo o que aconteceu. Aí ele me abraçou, começou a dar risada. Falou, filho, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aí ele falou, é hoje que você vai experimentar o que é a graça de Deus. Não é essa graça que ensinam por aí, a graça mesmo, de verdade. Se você confessar seus pecados, Deus vai te perdoar e tal. Eu confessei tudo, eu fiquei assim, e agora? Ele, agora o quê? E agora? Ele falou, Berg, Deus já te perdoou, mas já, tão rápido assim? É assim que funciona?
Se você foi sincero, é. Não, eu fui sincero, pastor. E o que eu faço? Eu vou ser expulso da igreja? Eu vou sair da liderança? Ele falou, não, querido. Nada disso. Só volta para o seu culto lá. Vai para a sua reunião lá. E seja feliz na presença de Deus. Você experimentou de novo o poder do perdão. Então, quando eu leio esse versículo, não tem como eu não lembrar desse episódio. E foram muitas vezes que eu caí, foram muitas vezes que Deus me levantou. Alô? A grande troca de Deus, né? Então, no lugar da vergonha, Deus dá dupla honra. No lugar da tristeza e da afronta, é uma alegria contínua. No lugar de cinzas, beleza e glória de Deus. Está me ouvindo? É isso que Deus restitui também. Pode passar. Então Deus restitui a alegria, a honra, a esperança, a força, a comunhão com Deus e o mais poderoso, irmão, testemunho de vitória. É isso que Deus quer gerar na sua vida nesses dias. Pode passar. Os 3 níveis de restauração. A identidade. Amém? O nível mais profundo, uma fé inabalável, maturidade, comunhão íntima com Deus. Alegria e provisão para a tua alma. Amém? A recuperação de recursos, aí entra a parte física, né? Então não é só o material. Deus devolve a sua identidade, a tua alegria e tudo aquilo que foi roubado. E tem uma promessa. Aquilo que foi roubado, você será restituído 7 vezes mais. O pessoal da adoração pode vir. A última palavra não é a perda, é a restituição. Hoje o Senhor o chama a entregar os anos consumidos. Entregue as dores acumuladas, a vergonha e as áreas tocadas pelos gafanhotos. Ele não quer apenas devolver coisas. Ele quer devolver você para o centro da presença dEle. Você não voltará apenas ao que era antes. Você voltará mais firme, mais sábio e preparado para o novo. E o profeta Joel encerra falando o seguinte: o meu povo nunca mais será envergonhado. Então, nessa situação que o diabo te envergonhou, se você tiver sabedoria de Deus, se você aprendeu com o erro, com o choque, com um choro, você não vai passar de novo. Pode passar outras coisas, a mesma coisa não. Está me ouvindo? Isso eu te falo de carteirinha. É uma realidade. E sabe qual é a grande bênção, irmão? Quando você consegue desapegar, né, dos seus erros do passado, você vai viver os erros do presente. Você não vem com uma mochila cheia de coisas pendentes na tua vida. Por isso que eu falei, né? Você vai errar em coisas novas. Mas e aquela pessoa que continua no mesmo erro sempre? Além dela carregar os mesmos erros, vai acumulando os erros do presente. Então, quanto mais rápido você aprender com seus erros passados, mano, a mochila vai estar vazia e quando for o erro do presente, não tem nada pendente, nada acumulado. Você vai gastar energia só com... Nossa, pastor, mas você está falando que eu vou errar? Irmão, todos nós erramos. Você está me ouvindo? Todos nós erramos. Você pode estar com 100 anos de idade. Você vai errar. Está me ouvindo? Você pega Abraão, errou lá com 100 anos. Traiu a mulher com a empregada lá. Você pega Noé, depois de tantos anos, pecou. O incesto. A idade não nos ausenta do pecado, não. Mas aquilo que eu puder eliminar da minha vida, aquilo que eu puder, sabe, acertar dentro de mim, para eu não ficar com os erros do passado cometendo hoje,
Por isso que Paulo fala para a igreja de Coríntios: olha, eram para vocês serem os doutores. Não era para eu ficar vindo dar o leitinho para vocês, não. Tem pessoas, amados, que a gente senta, eu tenho até preguiça. Eu falo, gente, sério mesmo que eu vou ter que tratar isso aqui de novo, pela 10ª vez? Não dou conta. Não dou conta. Sabe quando você vem para a igreja assim, você não vem com aquela alegria, né? Nós vamos lá, nós vamos aconselhar, a pessoa vai ser liberta do capeta. Nossa, hoje vai ser top. Mas quando você pega alguém imaturo, alguém que não quer crescer, eu decidi uma coisa, irmão, eu não vou mais atender pessoas assim, não. Se vira sozinho agora. Porque a direção já foi dada 10 vezes. Está me ouvindo? Nossa, que pastor malvado. Não, malvado é a ovelha que faz isso com o pastor. Gasta o nosso tempo, nossa energia, para nada. Não, mano, acabou. É um novo tempo na vida do apóstolo Berg. Coisas novas estão chegando. Isso não quer dizer que eu não amo. Eu continuo amando, irmão, mas eu tenho que me amar também. E sabe o que é pior ainda? Você atende 10, 15, 20 vezes, ainda sai falando mal ainda do pastor. Tem umas ovelhas, irmão, que dá vontade de tosar elas. Fazer churrasquinho de ovelha. Entendeu, Gisele? Mas não posso fazer, né, mano? Tem que ficar quieto. Ficar quieto. Exatamente. Venham aqui para frente. Vamos orar. Faça aqui grupos de 3 e 4. Vamos orar e clamar ao Senhor. Encerramos então esse assunto, restituição. E vamos orar. Amém? Faça grupos aqui de 3, 4 pessoas. Ore pela vida do seu irmão, ore pela sua vida. Ore pela sua casa, pela sua família. E peça para Deus restituir. Amém? Ore para Deus restituir o seu irmão. Ore para Deus trazer uma restituição para a sua vida. No nome de Jesus. Pode orar. Comece a orar. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nos toca nessa noite, Senhor. Nos toca nessa noite. Nos toca nessa noite. Nos toca nessa noite com o teu poder. Nos toca nessa noite, Senhor. Queremos ser libertos. Toca o teu filho, toca a tua filha. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, Pai. Manifesta o teu poder. Restitui aquilo que foi roubado, Senhor, do teu filho, da sua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem com a tua restituição. Vem com a tua cura. Vem com a tua libertação. Vem com o teu poder nessa noite, Pai. Tudo aquilo que foi roubado, que volte agora. Em nome de Jesus. Ore, meu irmão, ore, ore, ore. Para que Deus restitua aquilo que foi roubado da sua vida. Deus pode restituir. Deus vai restituir a tua paz, a tua alegria, a tua família, a tua saúde, as tuas finanças. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós. Aleluia. Toca o teu filho, toca a tua filha. Manifesta o teu poder, manifesta o teu poder nessa noite. Ore, meu irmão, ore, ore, não pare de orar. Ore, minha irmã. Busca ao Senhor, busca ao Senhor. Aleluia. Tchê, calabalabalabalabalabas.
Derrama sobre nós, Senhor, a tua presença. Derrama sobre nós o teu poder, Senhor. Derrama, 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 derrama sobre nós. Aleluia. Aleluia. A tudo aquilo que o Senhor. Creia no poder da oração. Creia no poder da oração. A oração é teu alimento nessa noite. A oração é o teu alimento nessa noite. Oh, abre a tua boca, comece a orar. Ore, profetiza, profetiza, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre a tua vida. Ei, calabalabala, xerianda, labalabalabas. Ei, calabas, turianda, labalabalaba, xerianda, labalabalabas. Nos enche nessa noite, Senhor. Nos enche nessa noite. Nos enche nessa noite do teu poder. Nos enche nessa noite da tua glória. Nos enche nessa noite, Senhor. Nós oramos a ti. Nós oramos na tua presença agora. Cremos no poder da oração. Cremos no poder da intercessão. Recalabalabas, turianda labalabas, xerianda labalabas. Recalabas, recalabalas, turicalabas. Recalabalabas, turianda labalabas, xerianda labalabas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Restitui, eu quero de volta ver. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, restitui na nossa vida, Senhor, o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa saúde. Restitui, Pai. Restitui, Senhor. Toca, Senhor. Ore, meu irmão, não pare de orar. Continue orando, continue orando. Vence a tua carne aí. A oração te fortalece. A oração te edifica. A oração te enche da presença. A oração, ela traz a bênção de Deus sobre nós. Aleluia. Oh, oh, ei, calab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 as. Ei, calabalabas, calab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 as. Oh, ei, calab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 as. Ei, calabalabalabalabalabas. Ei, calabalabas, ei, calabalabalabalabalabas. Oh,
Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. Ore, meu irmão, ore, ore. Continue orando, continue orando. Vence essa barreira da tua carne. Vence essa barreira da tua carne. Continue orando. Ore pela tua vida. Ore pela tua casa, pela tua família, pela tua saúde. Ore, 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 ore. Declare, declare, declare. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, 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 vem. Nos enche da tua presença. Nos enche da tua presença. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Nós repreendemos toda a obra do diabo, nós repreendemos todo o trabalho de macumbaria, de feitiçaria, nós repreendemos toda a obra de Satanás, Senhor. Nos enche nessa noite com a tua presença, Senhor. Quebra, quebra e desfaz toda obra maligna. Desfaz toda obra do diabo na nossa vida. Senhor, tudo aquilo que o diabo está armando para destruir nossos filhos, destruir nosso casamento, destruir nossa saúde, nossas finanças. Senhor, faz cair por terra agora. Toda obra de macumbaria caia por terra. Toda obra de feitiçaria caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, calabalabaxeri, andalabalabalabalabalabalabalabalabas. Ei, calab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 axeri, andalabalabas. Ei, calabalabas, ei, calabalabalabas. Seja cheio da presença, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Toca, Senhor, toca, toca, toca o teu filho, toca a tua filha nessa noite. Enche, 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 enche com o teu poder, enche com a tua presença. Ei, calabalabalabasheri, andalabalabalabalabasheri, andalabalabas. Ei, calabalabalabas, ei, calabalabalabas, ei, calabalabasheri, andalabalabas. Oh, oh, oh. Ei, calabalabalabalabalabalabalabas. Ei, calabalabasheri, andalabalabas. Ore, querido, ore, ore. Esse é o momento da tua vitória. A oração move os céus. A oração move o mundo espiritual. A oração muda o teu destino. A oração traz a presença de Deus. A oração traz a presença do Espírito Santo. Sim, Senhor, vem, 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 vem. Nos enche mais, 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 mais da tua presença, mais da tua presença, mais do teu poder, mais da tua unção, mais da tua glória, mais, mais, mais. Queremos ser cheios nessa noite, queremos ser cheios nessa noite. Oh, nos faz transbordar nessa noite, Senhor. Oh, que você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. Seja cheio da presença, seja cheio do poder, seja cheio do Espírito Santo.
Rei calabalabalaba, xerianda labalabalabalabalabas. Rei calabalabalabalabalabalabalabas. Rei calabalabas, rei calabalabas, rei calabas. Rei calabalabalaba, xerianda labalabas. Rei calabalabas, rei calabalabalabalabas. Rei calabas, rei calabalabalabalabas. Rei calabalabalabalabas, xerianda labalabas. Oh, rei calabalabas, xerianda labalabas. Mais poder, mais presença, mais milagre, mais vitória, mais força, mais saúde, mais alegria, mais paz, mais unção, mais poder, mais prosperidade, mais, Senhor. Ei, calabalabaxeriandalabas. Seja edificado, seja edificada nessa noite. Ore, ore. A Bíblia diz que quando oramos, somos edificados. Rei calabalabaxeriandalab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 as. Rei calabalabaxeriandalabalabalabalabalabas. Oh, vem Espírito Santo, vem, queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Queremos mais do Senhor. Queremos mais, nos enche, nos enche, nos enche. Tira toda fraqueza, tira todo pecado, tira toda sujeira. Tira, Senhor, tira nessa noite. Oh, tira toda mágoa, tira toda ira. Tira, Senhor, tira. Ei, calabalabalabalabaxê. Nos limpa nessa noite, nos fortalece nessa noite, nos enche da Tua glória, nos enche da Tua presença, nos enche da Tua presença. Vem, toca o Teu filho, toca a Tua filha nessa noite, dá vitória, faz o Teu milagre. Oh, rei calabalabalabalabaxeriandalabalabalabalabalabas. Rei calabalabalabas, rei calabalabas, turiandalabalabaxeriandalabalabalabas. Oh, queremos mais, queremos mais, queremos mais da Tua presença. Ei, calabalabalabalabaxeriandalabalabalabas. Oh, não sabe viver e onde estiver, clama pela glória. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua presença. Rei calabalabalabalabaxeriandalabalabalabas. Rei calabalabas, turiandalabalabalabalabaxê. Rei calabas, rei calabalabaxeriandalabalabas. Rei calabalabalabas, turiandalabalabalabas. Rei calabalabaxeriandalabalabas, turiandalabalabalabas. Rei calabalabalabas, turiandalabaxeriandalabas. Rei calabalabalabas, turiandalabalabas. Rei calabalabalabas, turiandalabalabas. Rei calabalabaxê. Oh! Poderoso Deus eterno, que vive em glória. Santo, 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 e poderoso Deus eterno. Aleluia. Que vive em glória. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar para encerrar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Encerramos esse tema, restituição. Aprendemos tanto, Senhor, nesses 2 meses. Foram muita revelação, muita palavra direta ao nosso coração. E te agradecemos. E a partir da semana que vem, Senhor, vamos viver um tempo de libertação muito grande. Coisas novas vamos aprender. Mais coisas ruins do diabo sairão da nossa vida. Nos leva de volta para casa em paz, Senhor. E que possamos estar aqui no domingo para receber mais de Ti.
Em nome de Jesus. Vai na paz, Deus te abençoe. Aleluia.